Então eu dou início hoje falando que a gente vive um momento completamente sui generis na história do direito. Nós estamos saindo assim como deve ter sido, se passou, quando nós saímos dos processos manuscritos à máquina de escrever. Vocês imaginam que como alguém poderia ter certeza que aquele juiz proferiu uma sentença se a caligrafia não era mais dele? Como isso deve ter impactado, né, na sociedade naquela época? E hoje nós estamos aí diante do uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem galgado aí a passos não largos, mas historicamente nós temos aí que nos últimos 10 anos tivemos mais tecnologia do que toda a história da humanidade. Então, a advocacia e o direito, o processo, ele não vai ficar à margem desse avanço tecnológico, né? E esses avanços tecnológicos, ele tem um problema. Nós lutamos para que isso seja usado de forma boa, enquanto centenas e milhares de pessoas lutam ao contrário. Nós estamos vendo aí, toda a advocacia criminal vai fazer 18 anos e durante 8 anos eu fui policial militar. A nossa maior incidência era de roubos, né, de emprego de violência, furtos e roubos ali. Havia diretamente ali, quando de um crime patrimonial, o contato de alguma forma corpóreo entre a vítima, o objeto e o criminoso. Então os crimes eram praticados diretamente. Hoje, a escalada de crimes digitais é absurda. Quase não vemos mais, como antes, os crimes praticados de forma presencial. Claro que ainda existe, mas a escalada de crimes digitais, a polícia, o judiciário e nós também não conseguimos acompanhar. Nos últimos meses, nós temos visto aí vídeos na internet de IA, onde você consegue colocar as pessoas no Antigo Egito, na construção das pirâmides, e isso é uma realidade. Nós temos que encarar também a necessidade da instrução probatória desse material digital. Como nós vamos conseguir dar autenticidade a esse material? Hoje nós já temos o uso de inteligência artificial que consegue adulterar facilmente as conversas de WhatsApp. Consegue adulterar vozes. Então você escuta a voz de uma pessoa e você não tem mais como ter certeza se aquelas palavras foram proferidas por aquela pessoa. Antes a gente tinha ali, né, a métrica das vozes, você tinha um padrão de que você conseguiria identificar aquela voz através de perícia. E hoje isso está muito mais difícil. Precisamos de laboratórios muito mais tecnológicos. E nem sempre nós vamos ter acesso a essa tecnologia, porque ela não está tão próxima a gente. Ela não é tão real e ela não tão ainda difundida dentro do nosso aparelho estatal. Então, cada dia mais, nós, como os operadores do direito, temos que tomar todo cuidado na hora de utilizarmos e na hora de analisarmos as provas digitais. Outro cuidado que nós precisamos ter na nossa prática diária, como nós vamos aplicar essa inteligência artificial, qual o nosso uso de verdade da inteligência artificial. Vimos há pouco tempo um julgamento em que um advogado, ele provavelmente utilizando de uma inteligência artificial, ele coloca na sua petição uma jurisprudência que não existia. Isso é o quê? O profissional do direito não está preparado para utilizar a ferramenta. A inteligência artificial, como o ChatGPT, a Grok, entre outros, elas são ferramentas. A ferramenta não substitui o homem. Nós não podemos simplesmente achar que uma ferramenta vai substituir o homem. A ferramenta, ela é necessária. Sim, nós, como humanos, né, como sociedade, nós só conseguimos evoluir a partir do momento que nós tivemos ferramentas. Então nós começamos lá, na idade da pedra lascada, a desenvolver ferramentas, a desenvolver a roda, que é grande, né, desenvolvimento da humanidade. Então, sem ferramentas, a humanidade ainda estaria fadada a estar na idade das pedras. Mas as ferramentas, elas precisam de pessoas. Ferramentas são o alongamento de nossas mãos, o alongamento de nossos pensamentos.
Nós não podemos imaginar que uma ferramenta vai substituir o homem. Claro que não. Quando nós tivemos a Revolução Industrial, nós achávamos o quê? A partir de agora, as pessoas não vão ter mais emprego. As máquinas vão substituir os homens. E não aconteceu. O que aconteceu? As pessoas que sabiam operar máquinas passaram a ser mais valorizadas. Então, nós saímos de um momento em que as pessoas tinham salários extremamente baixos, eram exploradas por uma mão de obra extremamente barata, para uma mão de obra qualificada e mais bem remunerada. E o que a gente busca hoje dentro da advocacia e no nosso tema dentro da advocacia criminal? Que nós, como advogados, possamos aprender a utilizar essas ferramentas, valorizando o nosso trabalho, valorizando o nosso tempo e sem perdermos a nossa qualidade e a essência, que é o conhecimento humano. Quando hoje nós vamos aplicar, passar a análise de um processo pela inteligência artificial, é uma ferramenta maravilhosa. Nos poupa, às vezes, horas ou dias de estudo. Você pega um processo aí com 15, 20, 50 mil páginas, com horas e horas, dias, vários HDs externos de investigação, sem uma ferramenta digital, você não consegue, na prática, analisar isso de uma forma estratégica e necessária para o seu caso. Ainda mais no nosso caso, como advogado, como muitas das vezes, nós não precisamos estudar o processo como um todo para extrairmos o que é necessário para o nosso cliente. Mas eu sempre falo, dentro do possível, continue estudando o processo todo. Quando nós utilizamos ferramentas de buscas nos nossos processos, acabamos perdendo, às vezes, questões que podem ser suscitadas e podem ser interessantes para o nosso cliente, onde, às vezes, diretamente ele não está ligado àquela fase do processo, àquele momento da investigação, mas uma investigação ela pode ter uma falha que contamina todo o processo. E o uso da inteligência artificial, às vezes, ele não vai filtrar por aquilo ali. Por quê? Porque você não colocou aquilo dentro das suas ferramentas de busca, dentro dos seus prompts. Então, vai falhar. As teses jurídicas criadas pelas inteligências artificiais são uma ferramenta, mas não substitui o homem. Ouvir o seu cliente, ouvir a história, analisar, ver cada questões que podem ser aplicadas não vai ser substituído por inteligência artificial. A correção de um texto por inteligência artificial é muito mais fácil do que uma construção. Hoje, com menos de 20 minutos, é possível gerar um livro sobre qualquer tema, mas a qualidade disso não vai ter nem de perto a qualidade de um estudo, de anos e anos de estudo de um profissional. Então, o uso da inteligência artificial, ela é importante? Muito. Não podemos ficar alheios a essa nova metodologia, essas novas ferramentas, mas não podemos tê-las como a solução dos nossos problemas. Pegar um caso e, a partir daí, aplicarmos diretamente a inteligência artificial como se aquilo fosse trazer a solução dos nossos problemas, pode nos parecer uma economia de tempo, mas, na realidade, ela vai gerar a pior coisa que pode acontecer à carreira jurídica, à carreira de um advogado. Descredibilidade. Quando você perde a sua credibilidade, você perde tudo. Se você não consegue o êxito num processo que você lutou, tudo bem. A gente está aqui para lutar, a gente não promete resultado, nós prometemos empenho. Agora, quando você delega isso a uma inteligência artificial, quando você delega tudo o que você precisa fazer, tudo que você precisa empenhar naquele caso a uma inteligência artificial, você, além de todos os riscos de sanções administrativas, judiciais e a condenação do seu cliente. Eu sempre falo que em todos os ramos do direito nós temos a possibilidade de errar. Só que no direito criminal, quando nós erramos, nós não podemos indenizar o nosso cliente. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar, olha, você tira 2 anos de cadeia que eu tiro os outros 2, que você foi condenado a 4, né? Se você tiver que cumprir 4 anos, eu não posso tirar 2 para você. No direito civil, você pode indenizá-lo, você pode pagar o prejuízo que ele tomou. E no direito criminal?
Você vai tirar aquela pessoa, você vai tirar a liberdade daquela pessoa, porque você é o responsável. O juiz, quando ele vai julgar, ele vai através da prova que você também produziu. A responsabilidade do advogado na advocacia criminal, ela é absurda. Por quê? Uma instrução processual mal feita, uma defesa mal feita, ela vai culminar numa condenação. E essa condenação vai ser injusta? Não, porque ela vai ter sido proferida dentro das provas produzidas em contraditório judicial. Quem foi injusto nesse caso foi o advogado. Quem é o responsável por aquela condenação injusta não é o juiz, não é o promotor, não é o delegado, não é o policial. É apenas o advogado. Então, antes de utilizar qualquer ferramenta de inteligência artificial, lembrem-se, o resultado que vocês vão produzir com aquilo só tem um, para o seu cliente. E quando um cliente venha a ser condenado por uma falha da sua atuação, você não vai simplesmente conseguir indenizá-lo. Você vai condenar a ele e a família, e você também vai se condenar. Porque quando você é um profissional ruim, certamente você não vai se manter no mercado. Então, não vou me alongar, porque não conseguiria desenvolver todo o tema que a gente tinha planejado para hoje, mas deixo aqui essa reflexão. Ferramentas, são extensão, não são a solução. Utilizem ferramentas com moderação, inteligência e, acima de tudo, com seu conhecimento profissional. Muito obrigado.